Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oferecimento CIS, Soluções Integradas de Segurança, ATEMI, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo, Oriundi Imóveis. Segurança, respeito e credibilidade. Ayari Josué Fotografia. Vamos eternizar suas histórias. Damásio, Exame da Ordem, pós-graduação, carreiras jurídicas e muito mais. Estude com quem entende mais a prova. E Takes Produções. Oi gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica e hoje estou gravando no edifício Infinity da Canal Construtora. E a minha entrevistada de hoje é essa maravilhosa Carol Romano, que ela é tabeliando o cartório da Serra, cartório de notas. Tudo bem, Carol? Ei, Sandra, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, seja muito bem-vinda. Hoje iremos falar um pouquinho do mundo extrajudicial. Você aí de casa, advogado, estudante de direito, que tem curiosidade como entrar, como ser tabeliando. A gente vai falar um pouquinho do concurso, desse mundo extrajudicial que todo mundo só vai lá, registra, documenta e não sabe como funciona, né, Carol? E é muito interessante, né, Sandra? Porque existem ainda muitos mitos quando a gente fala dos cartórios. As pessoas têm uma perspectiva que é equivocada hoje em dia, de que os cartórios eles seriam transmitidos por direitos hereditários, passando de pai para filho, e não é essa a realidade. A gente já tem uma mudança muito grande nesse sistema desde a Constituição de 1988. E é uma oportunidade de profissão, especialmente para os estudantes, né? Eu sou professora de Direito na FDV e a gente fala bastante dos alunos para abrir essas perspectivas, porque muitas vezes não entra no radar esse concurso, porque é por concurso público que se dá o provimento dos cartórios. Isso aí, já gostaria de perguntar então, Carol, como que faz o concurso, né? Você me fala também, eu quero saber, mas após você me responder isso, o que te levou a escolher, né, essa profissão? E o concurso em si, ele precisa de algum estágio probatório, né? Igual, por exemplo, para magistratura e N outras profissões, a gente precisa aí ter um prazo de experiência. Para ser tabelião também precisa? Olha, justamente esse que é o ponto que eu acho que os estudantes precisam se atentar, né, mais para essa profissão, porque o concurso não exige os 3 anos de prática jurídica, como acontece no concurso de magistratura ou Ministério Público. O concurso de cartório, ele tem todas as etapas como um concurso de magistratura ou de Ministério Público, tá? Então, nós temos, da mesma maneira, uma prova objetiva, depois uma prova discursiva, temos também prova oral, e aí temos psicotécnico, temos provas de títulos, então nós temos todas as mesmas etapas. O concurso ele tem grandes diferenças em relação ao concurso de Ministério Público ou de magistratura, porque a sua posição faz toda a diferença na sua escolha. Quando a gente é aprovado no concurso, nós não exercemos um cargo público. A atividade ela é administrada em caráter privado. O concurso em si, então, ele tem todas essas etapas, mas ele não tem a exigência dos 3 anos de experiência jurídica. Então, você, estudante que está aí terminando a sua graduação, se formando, você já pode participar. E outro ponto também, o concurso ele acontece sempre, porque a todo tempo estão tendo vacanças, ocorrendo vacanças. As pessoas saem, deixam as serventias, mudam de serventia. Então, é um concurso que acontece com frequência em diversos estados, né, da federação. E vai acontecer no Brasil todo. Carol, pegando o seu gancho aí, gostaria de perguntar se segue algum regimento específico ou se segue regras do Tribunal de Justiça, e também quero perguntar em relação às leis. Segue a CLT, por exemplo?
Interessante, né, Sandra? É realmente uma atividade que fica aí no meio disso tudo, porque não é um cargo público, mas é uma delegação do serviço público. Então, o serviço, ao invés de ser prestado pelo Estado, ele é delegado ao particular. Então, toda atividade do cartório, ela é na pessoa física do titular. A gente não constitui pessoa jurídica, a gente não é uma empresa. A gente trabalha nesse regime de pessoa física com uma delegação do serviço e então todos aqueles que trabalham no cartório, tirando o titular, né? Todos os funcionários de cartório, esses são no regime seletista mesmo. Então, os funcionários de cartório também não exercem cargo público. A gente tem a livre contratação. Então, em alguns estados existe a convenção de trabalho daquela categoria, mas aqui no Espírito Santo e, na verdade, na maioria dos lugares não tem convenção, então fica a contratação livre mesmo, com diversas funções, né? Existe a figura do substituto, que vai ser contratado pelo titular, existe a figura do escrevente, do auxiliar e de todas as funções que vierem a ser necessárias para o funcionamento da serventia, a critério do titular. E nós, como delegatários, temos a fiscalização da corregedoria local. Então, existem leis federais que tratam do tema, dos nossos deveres, dos nossos direitos e as normas de cada corregedoria. Mas a contratação dos nossos funcionários, essa vai seguir o regime seletista mesmo. Carol, uma curiosidade aí, aproveitando, né, sobre esse assunto. Então, como não segue, né, o regimento aí do Tribunal de Justiça, então você, como tabelião, pode contratar algum parente, por exemplo, que aí não vai acontecer o nepotismo, não é isso? Isso, esse é um outro ponto, né? Como não é um cargo público, a administração ela é toda do titular da serventia. Então, é possível fazer a contratação de parentes, não tem nenhuma vedação. A gente precisa sempre fazer essa relação do serviço público com a atividade privada. Numa empresa, se você tem uma empresa, você tem lá uma pessoa da sua família que você acha que é competente, capacitada para trabalhar na sua empresa, você pode contratar? Pode. Então é a mesma lógica aqui. Como o regime seletista, não sai dinheiro dos cofres públicos. Pelo contrário, né? Os cartórios, eles funcionam como agentes de arrecadação para o Estado, porque os cartórios, eles fiscalizam o recolhimento dos tributos, os cartórios repassam valores ao tribunal, os cartórios ajudam a custear fundos da Defensoria Pública, da Procuradoria, do Ministério Público, mas não há recebimento de dinheiro público pelos cartórios. Então a gente não tem essa limitação, a atividade ela é em caráter privado. Viu, gente? Bacana, hein? Muita gente em casa não sabia disso, viu? Com certeza. Muita informação boa. Aproveitando, Carol, eu quero saber também em relação à questão das atribuições. Todos os cartórios são iguais? Como funciona isso na prática? Porque quem está em casa também desconhece, né? Só pessoas mesmo, e algumas da área do direito ainda sabem, mas as pessoas no geral não sabem, não têm conhecimento. Eu gostaria que você explicasse para quem está em casa aí nos assistindo. Isso é uma coisa também muito interessante, porque a gente fala assim, cartório é tudo igual? Não é tudo igual. Primeiro porque existem atribuições diferentes. Então, existem cartórios que são responsáveis, são competentes por fazer o registro de imóveis. Existem outros cartórios que têm essa atribuição de fazer o registro das pessoas civis. Então, casamento, nascimento, óbito, como principais atos, né? Tem os tabelionatos de notas que fazem a formalização da vontade das partes, então escrituras, atas notariais, procurações. Tem o cartório de registro de títulos e documentos e nós temos o cartório de pessoas jurídicas. Então são atribuições diferentes. É como se a gente fizesse uma comparação com os escritórios de advocacia. Se a pessoa está com um problema trabalhista e ela precisa de um advogado trabalhista, ela vai buscar quem tem aquela especialidade. Eu tenho uma causa consumerista, eu tenho uma causa criminal. Então, assim, é só para fazer uma comparação, né? Mas para demonstrar isso, que cada atribuição tem a sua importância e tem o seu papel diferente. E na hora de fazer o concurso é um só. Tá? O concurso ele é o mesmo e tem uma lista de serventias vagas. Lá na publicação do edital, as serventias que estiverem vagas no momento da publicação do edital, é as que poderão ser escolhidas pelos aprovados, de acordo com a ordem de classificação. Por isso que eu disse que é diferente do concurso lá da magistratura ou do Ministério Público, porque nesse caso a ordem importa. Quem escolher em primeiro, quem passar em primeiro lugar, depois de todas as etapas, esse primeiro colocado vai ser o primeiro a escolher.
dentro de uma lista de vacância. Então, dentro de todas as atribuições, aquilo que o primeiro colocado achar que é o mais interessante para sua realidade. Olha, gente, adorei, viu? Que poder, hein? Arrasou. E aproveitando, Carol, eu tô aqui falando assim, aproveitando, tá, gente? Eu tenho que aproveitar dela mesmo. É muita informação boa. Eu quero saber como você escolheu essa profissão, né? Que tão rica, né? Vamos dizer assim, em todos os sentidos, viu, gente? Porque tabelião ganha bem, hein? Não, esse é um outro mito que a gente precisa desmistificar, porque nem todas as serventias são assim, financeiramente rentáveis. Sim. A gente tem até... Tô sabendo. A gente tem até um projeto aí para reestruturação, porque algumas serventias, elas são deficitárias mesmo. Mas, para mim, o que me levou ao concurso de cartório foi justamente esse perfil híbrido da atividade. Porque, ao mesmo tempo que é uma prestação de serviço público, nós temos autonomia, nós temos liberdade. Então, eu achei isso muito interessante. Verdade. Fora o conteúdo em si, né? Eu sempre tive uma vertente muito mais civilista, de estudo do processo, eu dou aula de processo civil e esses temas sempre me foram os temas mais caros nos meus estudos, naquilo que eu trabalhei. E aí, como a atividade ela lida bastante com isso, com os negócios jurídicos, com os contratos, com o direito de família, foi uma área que me chamou a atenção. É bastante interessante mesmo, Carol. E a cada dia que passa, a gente vem falando um pouquinho mais, né, da advocacia extrajudicial principalmente, né, que a gente desafoga um pouquinho aí o judiciário. Tantas coisas podem ser resolvidas extrajudicialmente, sem aquele litígio, né? E Carol, gente, também é minha amiga aqui de mediação, né, Carol? Verdade, sim. Um beijo pra Márcia, pras meninas, né? Estamos aí finalizando o nosso curso de mediação, que também é muito relevante para a sociedade, né? A gente descomplica bastante muitos casos. Então, para fechar esse primeiro bloco aqui, gente, eu estou com a tabeliã do Cartório de Notas da Serra, Carol Romano, também é professora na FDV de Processo Civil, né, Carol? Isso. Maravilhosa, viu, gente? Ó, ela veio só o poder hoje aqui. A gente vai fechar esse primeiro bloco. No segundo bloco, aguardem que a gente vai falar um pouquinho da advocacia extrajudicial, o que é feito no cartório, para você que está iniciando na advocacia, não conhece, passar a conhecer e também descomplicar aí de forma mais célere para o seu cliente. Então, bora! Dores nos pés? A TecPropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. TecPropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. ES Post, a maior plataforma de conteúdo capixaba. É grátis, tem conteúdo capixaba para toda a família. Acesse em seus dispositivos favoritos, sem cadastro e a um clique. Centenas de horas de conteúdo para ver e rever como e onde quiser. E aí, vai ficar de fora dessa? ES Post, ES Flix, ES Live. Acesse nossa plataforma ES Post. Acesse grátis. www.espost.com.br. Impulsione sua carreira com a pós-graduação Damásio. Você quer se destacar no mercado e alcançar o sucesso profissional que sempre sonhou? A pós-graduação Damásio é a solução que você precisa. Com professores renomados e uma metodologia exclusiva, nossa pós-graduação oferece uma formação completa para que você se torne um expert em sua área de atuação. Com a pós-graduação Damásio, você terá acesso a conhecimentos avançados, networking com profissionais de destaque no mercado e um diploma reconhecido em todo o país. Além disso, nossas aulas são totalmente online, permitindo que você estude onde e quando quiser, sem prejudicar sua rotina. Não perca mais tempo e dê o primeiro passo para o sucesso profissional.
Inscreva-se agora na pós-graduação Damásio. E estamos de volta com essa entrevista super importante com a doutora Carol Romano, que ela é tabeliando o cartório de notas da Serra. No primeiro bloco, falamos um pouquinho aí do mundo extrajudicial e nesse segundo bloco estaremos descomplicando a advocacia extrajudicial, né, Carol? Sandra, olha, esse é outro ponto, porque no primeiro bloco a gente falou dos estudantes que querem, ou de quem quer mudar de carreira e buscar serventias, né, como uma nova função. Eu acho que agora a gente precisa falar desse campo de atuação que é riquíssimo e que ainda é pouco explorado pelos advogados. É verdade. Bora descomplicar hoje aqui, Carol. Já fala aí, dá sugestão para quem está em casa nos assistindo, inclusive até para mim mesma, né, que a gente está aí na labuta do direito imobiliário. A gente sabe que tem várias nuances, né, nessa área e pouca gente explora, como você muito bem disse, né? Eu costumo dizer que os cartórios, eles podem facilitar a vida do advogado de qualquer área de atuação. Isso é um fato, né? Os cartórios, eles estão presentes de diversas maneiras para buscar aí resolver e facilitar, descomplicar, né, Sandra, muito da atuação do advogado. Mas é importante que o advogado, ele conheça da estrutura das atribuições, conheça das possibilidades para que ele tenha uma melhor advocacia. Então, muitas vezes o advogado, ele não sabe o potencial que existe para ser explorado, e isso é muito interessante. Nós temos, claro, alguns procedimentos que já foram desjudicializados. Então, nós temos uma crise de administração da justiça, essa é uma expressão, né, já tradicional aí, do Boaventura de Souza Santos, que é comprovada nos relatórios, e a gente sabe que tem várias questões, ela não tem um ponto só de razão dessa crise existir, mas os cartórios, eles vêm como verdadeiros auxiliares aí dessa desjudicialização. Então, muitos procedimentos podem se realizar perante as serventias extrajudiciais, os cartórios. Nós temos aí os que já estão mais comuns, mais tradicionais, que são divórcios, inventários extrajudiciais, reconhecimento ou extinção de união estável. O próprio Código de Processo Civil fala dessas possibilidades quando fala lá do procedimento especial. Mas existem requisitos, né? É por isso que eu digo que o advogado, ele precisa se especializar para ele conhecer esses requisitos e trazer a melhor solução para o cliente. Você falou há pouco de mediação. Um conflito, quando existe um conflito, esse conflito, ele pode ser solucionado de diversas formas. Por mediação, por um outro acordo, conciliação, ou por um processo judicial. O processo judicial, ele deveria ser a última etapa. Concordo também. Não é? Quando já não tem mais a possibilidade de se resolver de outra maneira. A gente precisa, então, mudar um pouco disso. E até mesmo no judicial a gente já chama lá para mediação, né? Ainda Sim. Tem ainda novamente as outras duas etapas, a mediação e a conciliação, e depois vem a instrução, não é isso? Isso, porque Verdade. A gente precisa pensar num sistema de justiça. Verdade. E não apenas num poder judiciário como centralizador. O judiciário, ele tem uma relevância extrema para a população. Então, para que a gente valorize isso, a gente precisa deixar para o judiciário resolver os casos em que não tem outra solução. Verdade. Então, a gente tem divórcio extrajudicial, inventário extrajudicial, uso capião que pode ser feito em cartório, adjudicação compulsória, mais recentemente, a própria mediação, que agora também já vai passar a poder ser feita. Nós estamos num momento de transição, mas em breve vamos poder realizar esse serviço também, formando, quem sabe, parcerias com os que estão se formando mediadores, né? Tô aí na área, hein? Então a gente precisa, o advogado, ele precisa conhecer essas possibilidades. Carol, o que o advogado precisa ler junto aos cartórios? Por exemplo, o cartório tem todas essas nuances, todas essas atribuições que você disse e todas essas competências, onde a gente pode estar, né, resolvendo todas essas questões. Vamos pegar aqui, por exemplo, um exemplo prático, né? Porque não adianta a gente só ficar falando de lei aqui, quem está em casa não vai ajudar muita coisa. Então, por exemplo, eu quero resolver um problema de divórcio do meu cliente. O que eu devo ler, além, claro, das leis em si, né, obviamente, mas junto ao cartório, existe algo nesse sentido que o advogado precisa estar ciente para aquela atuação específica? E também, por exemplo, questão de inventário, né, que são questões também importantes. Não que ou os outros não sejam, claro, cada um na sua área, né, vamos dizer assim, na sua atuação. Claro, assim,
Tem uma colega que ela fala, tem o seu tabelião de estimação. Aquele que vai poder te orientar. Porque uma das funções nossas, lógico, é dar o aconselhamento para a solução ali daquele caso, né? Do que está sendo trazido. Quais documentos a gente precisa, uma lista. Geralmente as pessoas pedem assim, a lista dos documentos, o que elas precisam apresentar para que o ato seja praticado. Tudo isso não sai da nossa cabeça. Não é a gente que inventa, porque o cartório é chato. Não, é porque a gente traz justamente essa segurança jurídica para que o ato seja depois convalidado e não tenha questionamento. Lembra que o nosso mote é esse, é o de desjudicializar, é o de resolver as questões de uma maneira mais célere. Então nós temos muitos provimentos do CNJ, além de leis, né? Muitos provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça e também das corregedorias locais. Então, no Código de Normas do Estado do Espírito Santo, nos provimentos da Corregedoria, esses procedimentos eles têm as suas previsões, os seus regramentos. E além disso, as questões gerais. Tem muita coisa que o advogado pode fazer. Eu falo, por exemplo, a questão da ata notarial. Esse é um exemplo muito claro. E pouco usado, né, Carol? E a ata notarial, ela serve para várias áreas do direito. Não é só para... Muitas vezes as pessoas pensam na ata notarial como a ata notarial de WhatsApp. Uhum. Claro, essa é uma possibilidade. Mas nós temos várias outras. Pode dar um exemplo, Carol? Claro, eu já tive problema eu não, né? O cliente com problema de briga societária. Era uma questão societária e a pessoa, ela estava sendo impedida de entrar na empresa. Então, a gente acompanha para certificar. A ata notarial, para quem está começando nessa área e querendo conhecer mais as atribuições, é essa situação em que o tabelião, ele vai até o local, ou ele faz isso do próprio cartório, mas que ele certifica fatos, coisas que ele pode perceber, ver, não faz juízo de valor, né? É um elemento de prova. Tanto que o Código de Processo Civil diz lá que a ata notarial faz prova quanto àquilo que ela atesta. Então, nesse exemplo, fui lá e atestei que a pessoa se identificou e veio uma ordem dizendo: essa pessoa está proibida de ingressar aqui na estrutura. E era isso que ele precisava para a questão societária dele. Também já fiz ata notarial de questão que envolvia problemas criminais. Uma determinada pessoa tinha lá uma situação que demonstrava a prática de crime. Eu, como tabeliã, eu não posso dizer, aqui tem crime. Isso não. Perfeito, ia te perguntar isso. Eu não faço julgamento, eu não faço juízo de valor. Mas eu vou falar, olha, eu vi essa cena, eu vi isso, eu presenciei esse fato, eu atesto que essa coisa está com buracos, eu atesto que essa coisa está, né, de tal maneira, e aí a gente tira as fotos e essas fotos integram o documento. Você falou de buraco, aí eu lembrei de uma situação em relação até mesmo, gente, fazer ata notarial, vocês, advogados aí que estão iniciando, que até mesmo para corretor de imóveis, que fez a locação e o imóvel tá deteriorado. Gente, ata notarial na vistoria. Né, já fizemos ata notarial nesse sentido também, de vistoria do imóvel, tanto para quem está entregando quanto para quem recebeu. Perfeito. Já fiz ata notarial, porque a pessoa fala, olha, eu aluguei e quando eu vim pegar tá com uma série de problemas. Já fiz a vistoria conjunta, no ato de entrega, indo lá conferir em conjunto com o locador e o locatário. Já fiz com o locatário querendo devolver o imóvel, falou, olha, eu quero que você certifique como eu estou entregando. Então, isso também é para o público que trata com a questão de locação. Outro caso também voltado para locação, Carol, aí fica uma dúvida minha, até que eu acho que também é para quem tem casa, com certeza, que trabalha com locação. Há várias situações, por exemplo, findou aí, né, o contrato de locação e o locador não quer receber as chaves, por exemplo. Pode-se fazer uma ata notarial disso também? Aí a gente precisaria entender qual o fato a ser... Tá lá registrado no WhatsApp, as questões, né? A gente pode fazer a ata do WhatsApp. Pode ser feita aí que uma outra atribuição, que às vezes é pouco explorada, que é a notificação extrajudicial.
A notificação extrajudicial, ela pode ser feita em um cartório de registro de títulos e documentos. E aí, como ela vai ser feita pelo notificador do cartório, isso pode ser um elemento a mais que motive aquela pessoa que está sendo notificada a praticar a conduta devida. Então, essa é mais uma possibilidade aí que nem sempre é muito explorada. É verdade. Se fazer essa notificação por meio de um cartório de registro de títulos e documentos. Perfeito. No site do cartório, existe algum link ou alguns destaques para algumas leis ou provimentos, igual você citou anteriormente aí, para o advogado estar lendo? Sim, a gente tem um compilado aí de informações no próprio site da Corregedoria Geral de Justiça. Tem uma aba do extrajudicial, então a própria Corregedoria traz lá uma lista de resoluções, provimentos de leis que tratam do extrajudicial. E a gente busca todo o tempo se modernizar, se capacitar. Você falou aí em site, a gente tem também hoje a possibilidade da prática dos atos de forma eletrônica, então... Carol, e para finalizar nossa entrevista de hoje, né, passou super rápido, com muita informação boa, te agradeço, tá? Volte sempre, é uma honra tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, Sandra. Vamos falar aí um pouquinho da questão eletrônica. A gente sabe que veio pandemia e a gente se modernizou aí na marra, né? Então me conta aí, para quem está em casa, descomplica aí os serviços eletrônicos junto ao cartório. O que pode ser feito eletronicamente? Tudo. Hoje todos os atos do tabelionato de notas podem ser feitos de forma eletrônica. Nós temos uma plataforma que se chama e-notariado. A plataforma do e-notariado, ela tem a segurança de ser o arquivo do cartório. Então, a gente trabalha associado à tecnologia do blockchain, mas é uma segurança que tem os cartórios, então é um documento público, é o mesmo documento que você vai até o cartório e faz, você pode fazer por meio dessa plataforma chamada e-notariado. E aí a gente faz escrituras, procurações, reconhecimento de firma, cópia, tudo pode ser feito de forma eletrônica. E qual é a vantagem disso? Você pode estar lá em qualquer lugar, você resolve os seus problemas. E é pelo aparelho de celular. O usuário ele vai no celular dele, baixar o aplicativo e fazer um certificado. É um certificado chamado certificado notarizado. Esse certificado ele não tem custo para o usuário, ele é emitido gratuitamente. Então você pode entrar no site, fazer a solicitação do seu certificado gratuitamente e com esse certificado você vai assinar os atos eletrônicos. Então vamos supor, eu estou viajando e eu preciso resolver uma questão, eu preciso dar uma procuração para alguém. Você pode estar lá em Paris curtindo suas férias, né? Mas em qualquer lugar que você estiver, você pode assinar os atos pelo celular. É feita uma videoconferência e a pessoa vai assinar. Então, escrituras, procurações, até as atas notariais, legal, tudo. Viu, gente? Tudo em meio eletrônico. Bem descomplicado, né, Carol? Bem descomplicado. E o advogado que tem o token, ele pode usar aquele token? Pode. A plataforma, ela admite que o ato seja assinado ou pelo certificado do padrão de chaves brasileiro, que é o que o advogado geralmente usa para fazer as assinaturas eletrônicas, ou ele faz a solicitação também desse certificado digital que tem uma validade de 3 anos e ele vai servir para todos os atos. Olha, maravilhoso. Amei, Carol. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem ou alguma orientação para quem está em casa. Abre o seu coração aqui. Sandra, primeiro eu queria agradecer a você pelo convite, porque a gente precisa desmistificar algumas ideias. Como eu estava falando com você, às vezes as pessoas têm uma impressão equivocada dos cartórios. Os cartórios não representam burocracia. Eu sei que a gente passou por uma evolução aí, especialmente depois dos concursos públicos, a gente teve essa modernização, essa ampliação dos serviços, mas o cartório, ele vem para facilitar a vida do usuário, porque ao invés de você precisar, às vezes, resolver uma questão por um processo judicial, nós somos parceiros aqui, a gente vai conseguir desembolar, descomplicar essas situações de uma maneira muito mais célere. Um inventário judicial, um divórcio judicial que demoram muito tempo e a gente consegue fazer isso com uma velocidade, às vezes, de um dia para o outro. Então, os cartórios, eles não são
o inimigo da população. Pelo contrário, nós estamos aqui para auxiliá-los, para tirar as dúvidas, os esclarecimentos que se fizerem necessários para os atos e para facilitar a vida do cidadão. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam, todo sábado, aqui na Rede TV, às 9h45 da manhã e toda quarta, 2h15 da tarde. E se você é de casa, perdeu algum programa, não tem problema, poderá acessá-lo no app Flix, no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube. Então ative o sininho, compartilhe e bora descomplicar!